Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp. Projeto Integrador 5. Jogos e interdisciplinaridade nos anos iniciais do ensino fundamental, nas disciplinas de matemática e história. O trabalho foi realizado pelas alunas Ana Carolina, Érica, Natália, Noelle, Regina, Simone Aparecida e Simone Guimarães. Baseados na proposta da Univesp de trabalhar a interdisciplinaridade e o uso de jogos como ferramenta de enriquecimento do processo de ensino-aprendizagem, propomos como objetivo apresentar um jogo de trilha que possa integrar as disciplinas de matemática e história. O projeto contará com o passo a passo do desenvolvimento da atividade e sua aplicação, bem como demonstrar como ela pode trazer significado para a aprendizagem da criança por trazer o processo para o seu cotidiano. A prática pedagógica é tema relevante na área da educação. A perspectiva da interdisciplinaridade surge a partir dos anos 60. Para a Fazenda, uma atitude interdisciplinar se caracteriza pelo respeito ao ensino organizado por disciplinas e por uma revisão das relações existentes entre as disciplinas e os problemas da sociedade. Para Paviani, a interdisciplinaridade pode ser vista como uma teoria epistemológica ou proposta metodológica, mas também como uma modalidade de aplicação de conhecimento de uma disciplina em outra, bem como colaboração entre professores. A interdisciplinaridade constitui uma mediação das disciplinas, aproximando saberes, objetivando transpor as divisões e fragmentações das disciplinas. Ela reside no diálogo de conhecimento, é uma categoria de ação. Trabalhar matemática nos anos iniciais é muito importante para a construção do conhecimento em outras áreas. O ensino engessado, focado na memorização de regras e fórmulas prontas, é enfadonho e desmotivador. Para que a alfabetização matemática seja mais eficiente, Barbosa mostra que se faz necessária a contextualização e a interdisciplinaridade, por possibilitar que o conhecimento matemático seja compreendido na sua dimensão histórica, social e cultural, tornando-se concreto. De acordo com os parâmetros curriculares nacionais, o ensino de história deve levar o aluno a estabelecer relações e produzir reflexões sobre culturas, espacialidades e temporalidades variadas. A disciplina de história nos anos iniciais é fundamental para a formação de um pensamento transformador, para que a criança se veja como sujeito da história e em tudo ao redor. Segundo Brodbeck, o ensino de história deve ter como ponto de partida a compreensão da vida cotidiana do aluno, para que ele possa, pelas experiências, e entender a dimensão dessas experiências na vida de todos os homens. Jogos podem ser motivadores e, por isso, são uma ferramenta muito poderosa para estimular raciocínio e desafiar, encontrar soluções. O jogo não afeta apenas o desenvolvimento do pensamento infantil, mas também tem efeito sobre a criatividade, contribui para o desenvolvimento do equilíbrio emocional, onde a criança se expressa livremente e permite interações em grupo. As disciplinas trabalhadas nesse projeto integrador são Fundamentos e Práticas da Matemática, Fundamentos e Práticas de História, Metodologia e Desenvolvimento de Materiais Didáticos para a Educação. O projeto integrador seria aplicado na escola Fundação Instituto de Educação de Barueri. Porém, devido à suspensão de aulas por conta da Covid, a aplicação não pode ser realizada. Então, foi feita com o filho de uma das integrantes do grupo. O processo de construção do jogo se iniciou com a escolha por parte da criança de uma forma geométrica que seria escolhida para a construção do tabuleiro. Depois foi discutido quantos dias tem um mês e então foram feitas as casas e numeradas.
Iniciando com o dia 1 como domingo, a criança identificou quais os dias do mês seriam os finais de semana e os pintou de uma cor de sua preferência. Foram marcados 2 dias de aniversário de conhecimento da criança. Por exemplo, o aniversário da própria criança e de sua mãe. Foram escolhidas datas comemorativas presentes na vida no cotidiano da criança, por exemplo, Carnaval e Natal, que foram colocadas no tabuleiro e printadas com cores de escolha da criança. Foram colocadas também casas em que a criança deveria avançar ou retornar um determinado número de casas. A criança também elaborou os dados e confeccionou os peões. A professora, então, elaborou diversas perguntas para cada casa, como, por exemplo, em qual cidade você nasceu? Qual documento possui as informações sobre seu nascimento, como local, data, horário de nascimento, nome de seus pais e avós? Qual a diferença de idade entre os jogadores? Quantos dias tem uma semana? De que país seus pais ou seus avós vieram? Em que mês se comemora o Natal? Você está na casa 10. Se você avançar 5 casas, para qual casa você irá? Ao final do jogo, foram avaliados os critérios de dificuldade, se a criança adquiriu novos conceitos, se a criança trouxe e elaborou os conceitos prévios e os relacionou com os conceitos novos de sala de aula e se houve participação e diversão por parte da criança. Através desse trabalho, pôde-se observar a importância da utilização de jogos como ferramenta lúdica no processo de ensino-aprendizagem de matemática e história. Pôde-se observar também que a interdisciplinaridade e a contextualização são aliadas no processo, pois fazem com que a construção do saber seja significativa e concreta.